Amém, boa noite, igreja. Cara, é com muita felicidade que eu estou aqui, com essa responsabilidade de derramar algo, da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, com muito temor. Algo que eu sempre carrego na minha caminhada até hoje, é essa questão do temor de Deus. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje e com grande temor no meu coração. Amém? Eu prometo que eu não vou estender. Na verdade, eu nem posso estender por causa do tempo. Mas o Senhor tem falado algo em meu coração nesses dias. Na verdade, já tem meses. Esse ano, eu digo para vocês que tem sido um ano muito intenso para mim. E nesse ano eu tenho depositado todas as minhas fichas em Jesus. Eu digo que é muito fácil você dizer que crê nas promessas do Senhor até realmente você precisar crer. E eu estou no tempo que eu estou precisando realmente crer e confiar. É muito importante a gente confiar também. E a mensagem que eu tenho para vocês aqui hoje é a respeito de frutificar. E a gente vai ver que uma das chaves para a gente frutificar é a permanência em Jesus. O desafio para nós é permanecermos em Jesus, porque iniciar a caminhada com Cristo é mais tranquilo, é mais confortável, mas permanecer em Jesus é o desafio. E eu creio que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas para que nós venhamos permanecer nele, amém? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia aí, abre lá em João 15. A gente vai ler os versículos do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Quem encontrou diz, achei. Amém? A palavra diz assim, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém. Cara, como eu falei, a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos frutificar. E eu quero só evidenciar algumas coisas aqui a respeito desse texto, algumas coisas importantes. E o ponto principal desse texto é que Jesus, ele vem nos explicar, ele vem nos mostrar um vínculo vital dos discípulos de Jesus e ele, simbolizado pela videira, que seria Jesus, e os ramos, que seriam os seus discípulos. Então Jesus vem nos mostrar e deixa bem claro a importância de nos mantermos conectados à fonte vital que é Ele, simbolizado pela videira. Então que nós venhamos entender isso, e eu tenho alguns pontos aqui para a gente abordar a respeito dessa questão, para que a gente venha aprofundar um pouco nessa verdade de Jesus. Eu acho interessante que o autor desse evangelho, João, segundo aí alguns estudiosos,
né, e eu creio que muitos de vocês já sabem, né, João foi um discípulo que caminhou em intimidade profunda com Jesus. E eu acho muito interessante que existem relatos de que o Evangelho de João, ele foi escrito para expandir ali a visão de evangelho ali para as igrejas, ou seja, pastores, evangelistas ali naquele contexto, eles necessitavam, né, de algo mais profundo, de doutrinas mais, digamos, mais sublimes, né, a respeito da pessoa de Cristo. E nada melhor, né, como João, alguém que caminhou com Jesus lado a lado e com extrema intimidade com Jesus. E isso me encanta muito. Quando eu leio esse texto, né, da videira, eu não consigo ler, na verdade eu não consigo ler João sem pensar nessa questão. E algo que eu penso, assim, até um pouco louco, mas, cara, eu não sei se é possível transferir unção ou não, mas intimidade se constrói. E o apóstolo João, ele foi alguém que construiu uma intimidade profunda com o Senhor. Amém? Eu quero abordar só algumas coisas aqui bem rápidas. Jesus explicava a respeito de uma união vital entre ele e seus discípulos, simbolizado pela videira, né, como eu falei. Tiram-se os ramos que não dão frutos e limpam-se os sadios para que deem mais frutos ainda. Seus discípulos já foram purificados por o seu ensino, mas ele exorta-os a permanecerem nele para conservar a união vital. Quem permanece em Jesus dá muito fruto, porque sem ele nada podeis fazer. Se tiverem frutos, haverá resultados, e se mostrarão verdadeiros discípulos. Esse texto me confronta, e eu quero dar início aqui a um questionamento, né? A palavra diz, né, o próprio Jesus diz que aquele que permanece nele, esse dá bons frutos, ou seja, esse gera frutos, e através disso o nome do Pai é glorificado. E através disso, através dessas atitudes de seus discípulos, e o nome do Pai sendo exaltado, né, isso mostra que eles são verdadeiros discípulos. Então, cara, se na sua caminhada até hoje, talvez você não tenha conseguido frutificar, talvez você não tenha se posicionado em permanecer em Jesus, eu não estou aqui para confrontar ninguém, mas talvez até hoje você tenha sido um bom evangélico, mas nunca um bom discípulo. Porque o bom discípulo, aquele que permanece em Jesus, ele dá frutos e isso gera, isso exalta o nome de Deus. Então, se nós não estamos exaltando o nome de Deus, se nós não estamos glorificando o nome de Deus através dos nossos frutos, Jesus nos convida a permanecermos nele, para que nós venhamos dar frutos e para que nós venhamos glorificar o seu nome. Mas o ponto crucial dessa mensagem é que um dia eu questionei para Jesus por que eu não estava frutificando, por que eu estava estagnado. E Jesus me disse da seguinte forma: um encontro comigo transforma, mas só quem permanece em mim gera frutos. Então, como eu falei no início, permanecer em Jesus é uma chave, né, para que a gente venha frutificar. E em cima disso, eu quero abordar mais alguns pontos aqui. Ficou um pouco extenso, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Cara, permanecer, como eu falei, é um desafio. É um desafio a gente permanecer, né? Para a gente permanecer em Jesus, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Zona de conforto e permanecer em Jesus não combina. Porque para você permanecer, para você frutificar, para você não retroceder na sua fé, você vai precisar sair da sua zona de conforto, né? O preço já foi pago, mas você precisa pagar um preço, você precisa realmente se posicionar.
E é interessante que lá em João 14, Jesus falava a respeito da sua futura ausência, né? Ou seja, quando ele iria ser morto na cruz e iria para o Pai. E os discípulos, eles ficam perturbados, né, com essa notícia, né? Jesus fala a respeito disso, e é interessante que Jesus, ele dá uma palavra assim muito consoladora para os seus discípulos, que é o seguinte: permaneçam em mim, né? Tenham fé, porque eu vou preparar um lugar e irei voltar. Cara, e eu não vejo uma mensagem assim mais consoladora para que a gente venha permanecer em Jesus do que essas palavras do próprio Jesus. Parece que é até muito simples, mas o evangelho ele é simples, e às vezes a gente quer complicar demais as coisas. Mas o que é que Jesus diz? Tenha fé, porque eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês e vou voltar. Então Jesus consola os seus discípulos, né? E para mim isso é um combustível para que nós venhamos permanecermos em Jesus. E o que é permanecer? Como eu falei, eu tive essa experiência, né? E eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor me disse a respeito dessa questão de permanecer. E a primeira coisa que eu quero falar: crescer é continuar caminhando mesmo com a crise. Cara, caminhar com Jesus quando tudo vai muito bem é muito fácil. O desafio é você continuar caminhando, continuar crescendo quando as coisas não estiverem bem. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: eu vou ter paz só quando eu não tiver problemas, quando eu não tiver conflitos. Mas paz não é ausência de problemas. Paz é você descansar mesmo em meio aos problemas. Então a gente precisa entender isso, e para mim, cara, isso foi crucial para que eu permanecesse em Jesus até hoje. Então a gente tem que crescer e continuar caminhando mesmo na crise. A gente precisa nos posicionar. Valeu. Suas frustrações e tribulações podem te influenciar, mas não determinam. Então a gente vai passar por situações de problema, a gente vai passar por tribulações, e isso vai te influenciar de alguma forma, mas isso não pode determinar a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Então, se você entender, né, que essas coisas elas não determinam, isso também é um combustível enorme para que você venha permanecer em Jesus. Amém? Amém, gente? Só para quem estiver acordado agora. Amém? Outra coisa que eu quero falar: a gente precisa ter consciência da presença de Jesus. Cara, às vezes a gente fala: eu vou buscar Jesus, e não é incorreto, mas o mais interessante é que você precisa entender que Jesus já está com você. Então é você ter a consciência de Jesus, da presença de Jesus sobre a sua vida. Porque se você tem a consciência de que Ele está com você, tudo muda. Então não é sobre buscar a presença de Jesus, é você ter a consciência da presença de Jesus na sua vida. No reino de Deus é mais importante você estar com Jesus do que fazer para Ele. É muito mais importante você estar com Ele, você permanecer nele, do que fazer para Ele. Porque se você está com Ele, tudo vai fluir naturalmente, né? Você vai viver uma vida de obras, você vai se dispor, né, a cumprir o seu ID, a fazer tudo aquilo que o próprio Jesus te ordenou. Amém? Então, você precisa ter consciência da presença de Jesus. Lá em Mateus 28, 18, quem quiser abrir, Mateus 28, 18, só para evidenciar aqui um pouco do que eu disse. Mateus
28, 18. Todo mundo achou? Mateus 28, 18 diz assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, para que a gente venha permanecer em Jesus, é muito bom a gente entender, né, e compreender, né, de que Ele está conosco. Amém? E outra coisa que a gente deve entender é que a gente precisa abraçar o processo. Hoje a gente vive numa geração que almeja resultados, almeja progresso, almeja conquistas, mas tem um desprazer nos processos para você chegar a essas conquistas, né, a esses lugares no qual você deseja. Então a gente precisa entender que no seu chamado, entre o cumprimento das promessas que Deus tem para você e o seu chamado, existe um processo no qual você vai ter que passar. E se a gente entender, cara, isso também é um combustível muito grande para que a gente venha permanecer em Jesus. Porque se a gente não entender que a gente tem que passar por um processo, a gente tem a tendência de desistir, né? Deus te mostra coisas, te mostra, né, as promessas que Ele tem para a sua vida, mas na primeira dificuldade ali, no qual você tem que passar por um processo, você retrocede, você desiste. Então, se você entender que você precisa passar por um processo, isso também vai te ajudar para que você venha permanecer em Jesus. Então, existe um processo entre o seu chamado e o cumprimento das promessas que Deus já gerou no seu coração, né? Essa geração, ela valoriza demais, né, o sistema de frutos, mas ela banaliza o sistema de raízes, né? Ninguém quer construir raízes, mas já quer frutificar. Então você precisa também valorizar os processos da sua vida, porque isso vai gerar raízes do seu interior, né? Vai gerar um crescimento saudável, né, de dentro para fora. E outra coisa, faça tudo o que Jesus pedir, não o que você acha que você deve fazer. Isso eu acho muito forte. Isso me confronta primeiramente, porque às vezes a gente quer fazer, né, todas as coisas que a gente acha que a gente precisa fazer para que a gente venha crescer. Mas há uma vontade de Deus específica para a sua vida, né? Deus tem uma vontade geral para a igreja, mas Ele tem uma vontade única e específica para a sua vida. E cabe você encontrar, descobrir qual é essa vontade. Não o que você pensa que é a vontade de Deus, né? Lá em Romanos 12, né, diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E algo que eu tenho para mim é que, se é de Deus, não te traz dor. Se é de Deus, não te traz perturbação. Se é de Deus, te traz paz. Então você precisa ficar atento, você precisa compreender o que você precisa fazer. Eu gosto de dar como exemplo aquela situação ali no qual Jesus operou ali seu primeiro milagre ali no seu ministério, né, quando Ele transforma água em vinho. É interessante que Ele diz assim, ó: encha as talhas de água. Então, para que Jesus viesse transformar água em vinho, foi necessário que as pessoas que estavam ali
fizessem o que ele pediu. É até banal, mas se aquelas talhas não fossem cheias de água, seria impossível, né, que Jesus transformasse a água em vinho. Então, para a gente frutificar, para a gente dar frutos, para a gente permanecer em Jesus e dar frutos, né, a gente vai precisar fazer o que é da vontade de Jesus. Talvez tenha algum milagre aí que você está esperando, talvez tenha algum fruto que você espera na sua vida, que você ainda não deu o primeiro passo para que isso viesse se tornar uma realidade. Então você precisa fazer o que Jesus está pedindo para você fazer, amém? Tome a sua cruz. Você precisa tomar a sua cruz. Você precisa negar a si mesmo. Permanecer em Jesus é negar a si mesmo. Você vai precisar tomar decisões radicais, você vai precisar abrir mão de coisas que não são o pecado, mas que não estão da vontade de Deus para a sua vida. Você vai precisar ser bem radical, você vai precisar às vezes ser bem, digamos, extremista, nem sei se é a palavra mais correta, mas você vai precisar se posicionar. Então, além de fazer o que Jesus quer que você faça, você vai ter que estar disposto a abrir mão, às vezes até dos seus sonhos. Não é que você não pode fazer algumas coisas, é muito comum hoje a gente ver na igreja algumas visões erradas de que você deve abandonar algumas coisas, e nem sempre, né, você deve ser sal e luz aonde você estiver inserido. Mas você precisa colocar na balança, né, as coisas da sua vida, os seus sonhos, e verificar se está com a vontade de Deus, né? Porque, como eu disse, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, para você permanecer, você precisa abrir mão de muitas coisas, você precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus e fazer o que Ele está pedindo para você fazer. E por último, nós precisamos nos desgastar em buscar Jesus. No início do ano eu ouvi um exemplo que eu achei assim muito interessante e que mexeu muito comigo, que é a respeito da diferença entre trabalho e labor. Eu não sei se vocês sabem, mas trabalho é diferente de labor. O labor seria algo além do trabalho. E às vezes a gente está trabalhando para Jesus, a gente está fazendo para Jesus, e Ele espera algo a mais de nós, né? Às vezes nós precisamos nos doar mais, às vezes a gente precisa fazer algo a mais. Como o André citou aqui no louvor, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela fez algo a mais. A Bíblia não diz, mas provavelmente muitas pessoas que estavam ali junto com aquela mulher tentaram tocar em Jesus, né, naquela multidão, mas ela se dispôs, ela fez algo a mais. Talvez muitas pessoas ali tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, ali nas vestes de Jesus, mas não fizeram o que era necessário para que isso viesse a acontecer. Então você precisa fazer algo a mais para Jesus. Se você tem trabalhado, se você tem se doado, né, para servir na obra, na igreja de Jesus, talvez você precisa se doar ainda mais para que você venha ter ainda mais frutos, né? Se a gente se entregar mais, com certeza Jesus vai gerar mais frutos na sua vida. E isso também é permanecer. Lutar contra o pecado até o sangue. Às vezes a gente não vence um pecado porque a gente não luta até o sangue, que é o que a Bíblia diz, né? A gente precisa ter, né, essa atitude de lutar com o pecado até o sangue. E o que isso quer dizer? É algo a mais, é algo além do que você já fez para vencer aí algum pecado. Talvez o seu pecado é o que tem te atrapalhado, é o que tem impedido que você venha permanecer em Jesus. Então, se você entender
que você precisa lutar contra o pecado também até o sangue, né, até as últimas consequências, você vai fluir. Isso vai te dar forças para que você venha permanecer em Jesus, e o seu pecado não vai ser algo que vai te afastar da presença dele. O seu pecado não vai ser algo que vai te impedir de permanecer nele. Outra coisa também que eu acho muito interessante eu citar é que Jesus, ele gastava tempo com o Pai, né? Jesus, ele estava diante das multidões, ele estava diante ali dos seus discípulos, mas Jesus também, ele gastava tempo, e tempo de qualidade, com o Pai, né? Em oração, buscando intimidade. Então, outra chave para que você venha permanecer em Jesus e venha frutificar, é você gastar mais tempo com Jesus do que com homens. Você precisa ter essa atitude de gastar tempo com Jesus. Às vezes a gente quer tanto construir uma vida espiritual de excelência, a gente quer buscar Jesus, né, ali com qualidade, com êxito, mas a gente não se dispõe a gastar tempo com Jesus. Então a gente precisa, cara, gastar tempo com Jesus. A gente não vai deixar de fazer as nossas coisas, a gente não vai deixar de trabalhar, porque isso também te edifica. A gente não vai deixar de ter tempo com as pessoas, mas você precisa entender que o que deve ter primazia na sua vida é tempo com Jesus, é tempo de comunhão com Jesus. Como eu falei no início, o apóstolo João foi alguém que caminhou com extrema intimidade com Jesus, né? E é interessante que a ele foi revelado, né, coisas ali muito sublimes, muito profundas, né? Então, se você está na presença de Jesus, você vai ter direção. Se você gasta tempo com Jesus, você vai viver, né, um romper espiritual na sua vida. Você vai conseguir realmente permanecer nele, porque isso é um combustível também importante. E para finalizar, algo que eu quero falar com vocês, lá nos Salmos 91, eu vou ler todos os Salmos. Salmos 91. Esse salmo tem sido a minha oração nos últimos tempos. E ele fala a respeito de nos apegarmos a Jesus, de nos apegarmos a Deus. Então, outra coisa que a gente precisa decidir, né, para que a gente venha permanecer em Jesus, é nos apegarmos a Ele, né, de todo o nosso coração. Eu creio que Deus tem muita coisa para nós como igreja, mas a vontade principal, né, de Deus para a sua igreja é que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração. Essa que é a vontade de Deus, que eu creio para a igreja atualmente. E diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Lá no versículo 14 diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então eu creio que é tempo de nos apegarmos a Jesus, é tempo de entendermos, né, que para que nós venhamos ter fruto, para que nós venhamos romper, nós precisamos nos apegar a Jesus, nós precisamos permanecer em Jesus e entender, né, que Ele é a fonte, né, que Ele é a videira verdadeira, como Ele diz aqui em João 15, e que nós precisamos nos dispor, né, a realmente nos dedicarmos, nos entregarmos, gastarmos tempo com Jesus, né, para que nós venhamos ser sementes frutíferas, né, como o próprio Jesus diz lá na parábola do semeador, né, que a gente não venha ser semente que fica pelo meio do caminho, que os pássaros vêm e comem, que a gente não seja semente ali que fica, que cai no terreno de pedras, né, que não cria raízes, que a gente não seja aquela semente que cai ali no terreno de espinhos e depois essas sementes são sufocadas, né? Quando Jesus explica a respeito desse terreno de espinhos, né, ele fala a respeito das paixões deste mundo, das preocupações deste mundo. Então, cara, é muito fácil a gente cantar, né, que a gente está disposto a abrir mão de todos os outros amores, mas será que realmente a gente está abrindo mão, né, dos amores, das paixões deste mundo, para que a gente venha realmente queimar na presença de Jesus e viver, né, aquilo que Ele tem para nós, frutificar de fato. No início do ano eu estava lá em Trindade e eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma direção. Foi logo no primeiro dia que a gente estava lá no intensivo e Deus falou muito forte ao meu coração. Ele me disse: você precisa de fogo. E o combustível que vai manter esse seu fogo aceso é a palavra. Cara, e lá em João, né, o próprio apóstolo João, ele diz, né, que o verbo se fez carne, né, e verbo é a palavra. E a palavra é Jesus, né, o verbo encarnado. Então você precisa de Jesus. Não tem muito segredo, você precisa de Jesus. Então se você se dispor, né, a buscar Jesus de todo o seu coração, se você se dispor a realmente viver um evangelho genuíno, eu tenho certeza que você vai frutificar da forma correta, no tempo certo, e Jesus, né, vai trabalhar na sua vida, como diz mesmo o próprio Jesus lá na parábola que eu li, aquele ramo que dá fruto, ele é limpado para que venha frutificar ainda mais. Então, se você entender isso, se você se dispor, né, a buscar Jesus de todo o seu coração, eu tenho certeza que você vai romper, você vai crescer e a sua vida com Jesus vai ser outra. Amém? Eu queria só compartilhar mesmo essas verdades, né, como eu falei no início, com muito temor, mas eu espero que essas coisas que o Senhor tem derramado em meu coração sirvam para edificar vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente
orar e ter um momento aqui de clamor. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos ao Senhor. Que nessa noite o Senhor venha liberar e derramar aqui sobre as nossas vidas uma graça sobrenatural para que nós venhamos permanecer verdadeiramente no Senhor. Pai, que nessa noite nós venhamos entender de fato o que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, para que nós venhamos cumprir a Tua vontade e o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que nessa noite o Senhor venha nos encher de coragem, de ousadia, e que o Teu poder venha sobre nós, para que nós possamos romper verdadeiramente, para que nós possamos crescer e frutificar como igreja do Senhor. Que nós possamos, nessa noite, entendermos que nós precisamos nos posicionarmos como discípulos do Senhor, como discípulos fiéis, discípulos que não irão abrir mão das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, e que não irão retroceder na fé. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que se encontra aqui. Te agradeço porque até aqui o Senhor foi bom. Que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos edificar ainda mais. Porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para cada um que se encontra aqui, para essa igreja, para essa cidade e para a nossa nação. Eu quero levantar um clamor pela nossa igreja. Você também, eu quero te convidar a abrir a sua boca e começar a pedir ao Senhor para que Ele venha de forma poderosa sobre a nossa igreja, sobre as nossas células, sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem honrado essa igreja, o Senhor tem nos colocado em lugares altos nessa cidade. Nós sabemos que o Senhor até aqui foi bom, e nós te pedimos que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor venha trazer cuidado sobre essa igreja, que o Senhor venha dar sabedoria a cada um dos pastores, a cada um dos líderes, e que principalmente cada membro dessa igreja possa entender que a prioridade é buscar ao Senhor de todo o coração, que nós venhamos entender isso cada vez mais, para que nós venhamos nos tornar cada vez mais apaixonados pelo Senhor. Eu entrego diante de Ti a vida de cada um dos pastores dessa igreja. Eu entrego diante de Ti a vida de cada líder de célula, de cada membro, de cada uma das células nessa cidade. Pai, que cada célula seja um local onde a sua mensagem e o poder do Teu Evangelho será propagado de forma poderosa. Que cada célula dessa cidade venha ser um local onde as pessoas irão ser alcançadas pelo Teu Evangelho, e que a salvação chegará sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha levantar mais líderes, que o Senhor venha levantar pessoas dispostas a realmente cumprirem o Teu ID, para que essa cidade possa ser alcançada e transformada pelo poder que há no Teu Evangelho e pela autoridade do Teu nome, Jesus. Nós apresentamos diante de Ti essas causas, que o Senhor venha estabelecer um tempo sobrenatural sobre essa igreja, que o combustível dessa igreja seja a Tua palavra, assim como as Tuas palavras já haviam purificado cada um dos Seus discípulos. Que as Tuas palavras venham nos purificar cada vez mais, que nós possamos nos entregar genuinamente
ao teu evangelho, à tua causa e ao teu querer sobre as nossas vidas. Que o teu poder venha ser aperfeiçoado nas nossas fraquezas e que essa igreja venha avançar. Como a tua palavra diz, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Que essas palavras venham ser imprimidas sobre o coração de cada um. Se tem algum líder aqui desanimado, desmotivado, ansioso, que tem pensado em entregar tudo, desistir, que o Senhor venha com um renovo sobrenatural sobre a vida de cada uma dessas pessoas, e que o Senhor venha estabelecer um novo tempo sobre essas vidas. Que o Senhor venha especificamente encher o coração de cada um dos nossos pastores de temor e de mais paixão por Ti. Como nós somos gratos, Senhor, e como nós somos privilegiados de vivenciarmos, de convivermos com pessoas apaixonadas pela Tua causa e pelo Teu reino. Mas que o Senhor venha dar ainda mais amor, intensidade e fogo no coração de cada um dos nossos pastores. Que o Senhor venha trazer luz sobre a vida de cada um e fogo no coração de cada um também. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Que o Senhor venha falar poderosamente conosco ainda nessa noite. Nós te agradecemos, nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Nós declaramos que não há nome sobre o Teu nome, Jesus, e nós cremos no Teu poder. Que o Senhor venha de forma gloriosa sobre as nossas vidas ainda nessa noite. No Teu poderoso nome, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Adore a Jesus. Continue adorando a Jesus de forma intensa, de forma verdadeira. Adore a Jesus como se fosse a sua última oportunidade. Porque eu tenho certeza que se você adorar a Jesus em espírito, em verdade, de todo o seu coração, isso tem o poder de quebrar cadeias. Isso tem o poder de mudar aquilo que para os olhos humanos é irreversível. Então adore a Jesus de todo o seu coração. Adore a Jesus.